Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui fazendo um lançamento de uma série chamada Pílulas. E nessas pílulas serão vídeos curtos, aonde eu irei conversar com vocês, principalmente sobre temas atuais, para ajudar a nós todos entendermos o contexto histórico ao qual nós estamos vivendo nos dias de hoje. A série se chamará Pílulas, e o capítulo 1, que eu estou aqui projetando mais ou menos 3 capítulos sobre esse tema, é muito interessante. E eu vou pedir que vocês compartilhem com todo o coração, porque é muito importante que as pessoas se conscientizem da temática que vai ser tratada nesses 3 próximos capítulos, no de hoje e mais 2, talvez até mais, só que 3 já é garantido, porque talvez a gente consiga ainda ajudar alguns a não cair nisso e a se curar, quem sabe. Estou falando do fanatismo, propriamente religioso, pelo qual nós estamos passando. Estou falando também do caminho que esse fanatismo está nos levando. E está levando a alguns que defendem e que já estão contaminados pelo bolsonarismo, que é o caminho de uma seita. Vocês sabiam que, de tempos em tempos, a humanidade ela é confrontada com grupos que têm por convicção, por vontade, por desejo, dominar camadas da sociedade ou a massa das sociedades. É o que está acontecendo hoje. Pelo poder, por conta de querer se manter no poder, por conta de querer se perpetuar, talvez por décadas, a esse poder, a essa governança, o bolsonarismo, mais necessariamente, está tomando conta de pelo menos 51 milhões de pessoas no Brasil. E aí, logicamente, que eu estou falando dos 51 milhões do primeiro turno que deu a Jair Messias Bolsonaro uma quantidade de votos. Mas eu estou falando, talvez, de um número muito maior, porque essas 51 milhões de votantes de Jair Messias Bolsonaro pode ser pai de alguém, pode ser tio de alguém, com certeza é filho de alguém, é esposo de alguém, é esposa de alguém que, por tabela, acaba também influenciando essas outras pessoas que estão ao lado dele. Então, talvez nós estejamos falando de uma grande parte da sociedade que está contaminada ou prestes a ser contaminada por essa seita chamada bolsonarismo. Então, o fanatismo já está tomando graus tão avassaladores que nós, quanto historiadores, sociólogos, filósofos, enfim, cientistas políticos, ficamos bastante preocupados. Independente das eleições, este movimento é um movimento que vem crescendo ano a ano no Brasil. Ele vem trocando de nome e, desde 2018, chama-se bolsonarismo, ou 2019. Mas ele pode ter outros nomes. Ele pode ter o nome de fascismo, ele pode ter o nome de nazismo, ele pode ter o nome
que teve lá atrás, né? Dos combatedores dos Marajares, com Collor de Mello, e assim por diante. Então, o que acontece? A gente precisa, para vencer o nosso inimigo, que é a ignorância, a estupidez, o domínio que o fanatismo faz na cabeça das pessoas que já estão acometidas ou estão em vias de serem acometidas, só tem um remédio, que é o conhecimento. A gente não vence o nosso inimigo se a gente, primeiro, não saber reconhecer as qualidades dele, e, segundo, não saber combater essas qualidades. O Bolsonaro, ele tem qualidades. E quando eu falo de qualidades, não é apenas o lado bom, que a gente tende, quando ouve a palavra qualidade, só pensar nas coisas positivas. Não. É um adjetivo, né? É qualidade no sentido de adjetivo. Bolsonaro tem adjetivos de manipulação, adjetivos de não ter o menor pudor, adjetivos de negar aquilo que está claramente posto e as pessoas simplesmente ficam de tão admiradas com ele ter a audácia de desmentir um fato que ele mesmo contou, as pessoas ficam tão assim admiradas que elas pedem a ação, elas demoram um pouco a reagir. Isso é característica ou é adjetivo de pessoa que tem o dom de fanatizar os outros. E a gente precisa conhecer, a gente precisa, infelizmente, mergulhar de cabeça nos estudos sobre o fanatismo, nos estudos sobre seitas e nos estudos sobre Bolsonaro e bolsonarismo, para a gente poder entender e somente assim combater. Porque, como eu havia falado, independente das eleições, ganhando Lula, o bolsonarismo vai permanecer na nossa sociedade por longa data. Porque foi um movimento ideológico arquitetado há muito tempo, com plenos fins de dominação coletiva. Então, a gente precisa estudar sobre isso. Não dá para simplesmente ficar apelidando os opositores de bolsominhos ou ficar tirando onda, fazendo vídeos para que eles sejam ridicularizados, ou ficar fazendo post na internet xingando. Só isso só não vai adiantar absolutamente nada, porque, como eu falei, essas pessoas não têm pudor. Elas fazem e desmentem. E elas vão dormir tranquilamente nas suas camas, sem sentir o menor remorso. Então, a gente precisa entender da onde que vem essas mentalidades adoecidas socialmente e controladoras, primeiro de si mesmas e depois daqueles que estão próximos, para mais além do controle daqueles que estão à distância. E como hoje nós não temos tanta distância assim com o advento da internet, a capilaridade desse fanatismo vem tomando assim proporções intangíveis ao nosso entendimento, difíceis de serem compreendidos. Vamos então a algumas características que a gente precisa entender sobre o bolsonarismo. Vamos lá. Primeiro, o que é o fanatismo conforme o dicionário?
Aurélio. Fanatismo é aquele que segue cegamente uma doutrina, um partido, uma pessoa. O termo não está ligado unicamente a doutrinas políticas ou religiosas, pois tudo aquilo que leva o indivíduo ao exagero é considerado como uma forma de fanatismo. Uma pessoa, ela pode ser fanática por amar exageradamente outra pessoa ou um outro objeto, um time de futebol, uma torcida, uma igreja, um templo, um pastor, um político. O erro mais comum das pessoas é o de designar fanatismo como sendo algo exclusivamente político ou religioso, quando, na verdade, abrange muito mais que isso. Muitas polêmicas surgem tendo em vista que pode gerar situações incômodas. Muitas vezes, o fanatismo ele pode fazer com que uma pessoa cometa atos insanos em nome de um ideal, de um amor, de um querer, né? De um poder. Segundo Eliane Persilha, aqui do portal brasilescola.org.br, ela explica que o fanatismo sofre discriminação por apresentar um exagero interesse em algo que para muitos é insignificante, ou tem um significado, só que um significado mais comedido. As pessoas devem manter-se alertas, diz Eliane Pérsia, pois o fanatismo não se restringe à classe social, à cor, à credulidade, e nós estamos muito bem vendo isso, né? Tem adoração ao Bolsonaro e ao bolsonarismo, desde as camadas mais baixas, no sentido de poder aquisitivo da sociedade, às mais elevadas, que simplesmente quando o ato praticado errado no outro, eles xingam, eles falam que é errado, eles apontam, mas quando é para eles próprios, aí se torna certo. Aí sempre tem um porém, uma desculpa, ou não foi bem isso que quis dizer, sabe? As pessoas ficam procurando justificativa para justificar o injustificável. Então, essas pessoas, segundo Eliane Pérsia, são pessoas que devemos ter ou dar importância, né, de consciência de que tudo nessas pessoas, para eles, não tem moderação. Eles não têm limites, eles não sabem o que é isso. Eles avançam. E se eles não tiverem alguém que lhes ponha um limite, que lhe imponha opa, pare aqui, essas pessoas elas vão cada vez avançando mais, exigindo da sociedade cada vez mais, exigindo daquela pessoa ao qual ela fanatiza um pouco mais de sacrifício. E aí eles têm algo assim fascinante, porque eles não usam para com eles mesmos da força para obrigar as pessoas a segui-los. Mas, pelo contrário, eles se utilizam da lábia, do elogio, da enaltação das qualidades do outro. Olha, você é o soldado que vai vencer essa guerra. Você é aquele que será escolhido para entrar no céu primeiro que todo mundo. Você é o melhor. Você é aquele que ama a pátria, né, o Deus, e que vai salvar o mundo. Me ajude a salvar o mundo. Então, as pessoas, eles trazem aquilo que de melhor a pessoa tem dentro de si, para que ela se sinta reconhecida, e aí, por isso, ela fica mais facilmente capaz de ser fanatizada por aquele orador. A Eliane Persilha, ela continua o seu artigo, principalmente aqui, falando que as pessoas devem se manter alerta,
porque o fanatismo não se restringe à classe social, à cor e à credulidade, todo mundo está sujeito a esse sentimento, né? Então, ao mesmo tempo que a gente está livre hoje deste tipo de fanatismo, do bolsonarismo, pode ser que em algum momento, se nós não vigiarmos, se a gente não observar, e se a gente não for consciente, a gente pode cair sim em uma esparrela de sermos fanáticos por alguma coisa. E a seita? A seita, ela vem de secta, que significa seccionar, dividir, sectar. De forma geral, é um conceito complexo utilizado para grupos que professam doutrina, ideologia, sistema filosófico, religioso ou político, divergentes da correspondente doutrina ou sistemas dominantes. O termo seita, ele é usado amplamente e é aplicado a grupos que seguem um líder vivo que promove doutrinas e práticas novas e não ortodoxas. E segundo Peter Beger, seita seria a organização de um grupo contra um meio que considerem hostil ou descrente. O grupo, então, se fecha em um corpo de doutrinas e vê o restante da sociedade como sendo inerentemente má ou pecadora. Ou seja, se você fazer parte da minha convicção, da minha ideologia, você é bem-vindo, você é um de nós. Agora, se você pensa isso aqui diferente, então você merece ser desprezado, tirado de contexto, e até mesmo morto. E tem característica de santidade, né? Aqueles que fazem parte de uma seita geralmente acreditam que são superiores na escala da espiritualidade e que, por isso, por eles serem parte dessa força superior, isso lhes dá a eles, aqui na Terra, o direito de matar, de hostilizar, de punir aquelas pessoas que não pensam igual a ele. A saída do grupo pode acarretar diversos efeitos psicossociais em decorrência do sentimento de solidão, de autoculpabilização e da hostilidade advinda do grupo que se dá ou que se está deixando. Então, assim, aquela pessoa que faz parte de uma seita, dificilmente ela sairá, né, por conta própria de lá. Por quê? Eles trabalham a mente da criatura de uma forma tão terrível que a pessoa realmente se sente órfã daquela reunião, né, daquele grupo, se ela vier a sair dele. Ela se sente até culpada, né, por não pensar mais como aquelas pessoas. E isso geralmente causa uma hostilidade, tanto do grupo para com aquela pessoa que os deixou, como também entre a própria pessoa. Por isso que é muito comum a gente ficar sabendo de suicídios coletivos, às vezes, em determinadas seitas, né? Porque eles têm esse cunho religioso muito forte, né? Endeusar a pessoa de uma forma tão terrivelmente demoníaca, no sentido figurado da coisa, que se a pessoa falar para você dar um tiro em você mesmo, né? Acabar com sua própria vida, porque isso vai salvar a humanidade, você vai ser o combatente, né, de Deus aqui na Terra e você vai ser premiado lá no céu, né? O islamismo tem isso. Não que o islamismo seja seita, tá? Não é isso que eu quero dizer. Mas, assim, eles têm essa história de compensação, né? Se você
se atirar. Aliás, eu nem sei se é o islamismo, né? A questão daqueles grupos de pessoas bombas, né? Eles acreditam firmemente que se eles derem a sua vida, né, aceitando ser ali uma pessoa, um homem bomba, né, ou uma mulher bomba, eles vão salvar a humanidade do mal e eles vão ser imediatamente recompensados no céu, né, com um céu cheio de coisas que eles desejam ter e nunca puderam ter, e, no caso dos homens, umas 70 virgens, né, só para eles, em um paraíso, né? E as pessoas aceitam, de certa força, de certa firma, dar a sua própria vida, elas não entendem que elas vão ser umas suicidas, né? E outro tipo de suicidas de seitas é aqueles que endeusam a própria pessoa que lhes fanatizou, né? Por exemplo, eu não duvido nada que se não tomarmos as devidas precauções contra essa seita bolsonarista que está crescendo, que não chegamos, né, a, de repente, o Jair Messias Bolsonaro pedir para os seus seguidores fazer algo além, né, das suas forças, e realmente eles conseguirem, né, eles obedecerem. Né? Vai lá, não estou nem falando no sentido de suicídio, eu estou falando no sentido de repente, invadir uma das instituições do poder, né? Eu não duvido nada que, se ele desse a palavra, desse a ordem, as pessoas que os seguem iriam, sem pestanejar, né? Dando razão a isso de que elas estão realmente perdidas em uma terrível, terrível condição de fanáticos. Sair de uma seita nunca é fácil, porque ela exerce um controle sobre toda a vida individual e coletiva do indivíduo, né? Eles vão trabalhando a mente, né? A dependência, não só a dependência psicológica, mas, às vezes, a própria dependência alimentar, né? Quantos e quantas não recebem auxílio de igrejas, né? E elas nem acreditam muito naquilo que se fala dentro dessas igrejas, né? Mas, pelo fato desta igreja lhes dar uma cesta básica no final do mês, elas se veem ali meio que obrigadas a ficar naquele grupo sem necessariamente acreditarem em tudo aquilo que está sendo posto. Então, sair realmente passa a ser algo difícil, né? A pessoa tem que querer muito. As seitas, assim como as religiões instituídas, são agências reguladoras do próprio pensamento e da ação das pessoas, com a diferença de que na seita a regulação tende a ser mais totalizante, devido ao rígido controle que exerce sobre os sujeitos. Então, as seitas, você obedece cegamente, né? Porque, se você não obedecer, você é excluído, e, sendo excluído, você vai se sentir um peixe fora d'água, né? E, além disso, você vai ser combatido, né? Trazido como um inimigo número um, né? Daquele grupo. Ou seja, você não vai poder voltar a frequentar nem tão cedo, né? Talvez nunca, e você também vai perder todos os amigos que você fez ali, porque nenhum deles vai querer falar com você. Quando também não chegam ali ao extremismo, né? De eliminar verdadeiramente aquela pessoa que já não aceita, que já não concorda com aquela ideologia. As seitas, assim como as religiões instituídas, são agências reguladoras do pensamento, né? É pelo pensamento que vai se manipulando a vontade das pessoas, primeiramente. Então, assim que você chega, elas te acolhem muito bem, elas aplacam a sua fome, elas aplacam a sua necessidade, né? Aí depois elas vão exigindo de você, como se fosse um pagamento. A gente te ajudou agora, a gente te ajudou no passado, agora você vai retribuir com a tua servidão. Só que o jogo
é sempre desequilibrado para o lado daquele que é fanatizado, né? Porque tem uma hora que nem sequer ele percebe que tudo aquilo que ele está fazendo é uma grande loucura e que terá consequências, né? E que quando essas consequências chegarem, se ele não já estiver morto, ele vai pagar por todas aquelas coisas que ele fez sozinho, né? Enquanto que aquele que manipula vai estar em outra parte do mundo manipulando outro tipo de grupo, tá? Bom, embora o termo seja frequentemente usado, apenas as organizações religiosas ou políticas estende-se também a grupos de militantes minoritários em tensão com a sociedade ampla, né? Então, está aqui. Encerro este primeiro capítulo. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã estarei postando o capítulo número 2 sobre seitas e fanatismo dentro do bolsonarismo. Obrigada e vote certo, vote 13. Tchau.